Estou escrevendo isso sob uma forte pressão mental, visto que à noite eu não mais existirei. Meu sofrimento de droga, unicamente o que torna a vida suportável, está acabando, e completamente sem dinheiro, não posso tolerar mais a tortura. Me jogarei da janela deste sótão abaixo, na rua sórdida. Não suponho por minha dependência de morfina que sou um fraco ou um degenerado. Poderão julgar quando tiverem ligado essas páginas rabiscadas apressadamente, embora nunca possam perceber integralmente por que motivo eu tenho a necessidade do esquecimento e da morte. Foi uma das regiões mais abertas e menos frequentadas do amplo Pacífico que o paquete no qual eu era comissário de bordo caiu vítima de um ataque naval alemão. A Grande Guerra estava neste tempo longo do começo, e as forças navais dos Hunos não tinham decaído completamente até o posterior da degradação. Dessa maneira, o nosso navio tornou-se um prêmio legítimo, enquanto nós e sua tripulação éramos tratados com toda a integridade e consideração que nos era devida, como prisioneiros navais tão liberal. Realmente era a disciplina de nossos captores que 5 dias depois que fomos capturados, eu planejei escapar sozinho num pequeno bote com água e provisões suficientes para um bom período de tempo. Quando finalmente me achei à deriva e livre, tive apenas uma pequena ideia do que circundava. Nunca fui um navegador competente e apenas podia supor vagamente pela posição do Sol e das estrelas que estava um pouco ao sul do Equador. Não sabia nada de longitude e não havia nenhuma ilha ou região costeira à vista. O tempo se mantinha limpo. E por incontáveis dias flutuei à deriva, sem rumo, sob um sol ardente, à espera de algum navio que passasse, ou que fosse lançado às praias de alguma terra habitável. Contudo, nem navio e nem terra surgiram, e eu comecei a desesperar na minha solidão, na visão intensa do azul inquebrantável. A mudança veio quando eu dormia. Nunca saberei dos detalhes, pois meu sono, embora turbulento, é infestado de sonhos. Fui contido quando finalmente acordei. Foi para me perceber sugado por uma vastidão viscosa e infernal de lama preta que, tanto quanto pude ver, se alagava no meu redor, em uma ondulações monótonas, e nas qual o meu bote adentrou alguns passos adiante e encalhou. Embora se possa perfeitamente imaginar que a minha primeira impressão seria de surpresa, perante uma mudança de cenário tão inexplicável e inesperada, fiquei na realidade mais aterrorizado e surpreso, pois havia na atmosfera e no solo apodrecido um caráter sinistro que me gelou até os ossos. A região era pútrida, cheia de calçadas, de peixes e decomposição e de outras coisas indescritíveis que vi projetando-se de um lado repelente na superfície interminável. Talvez eu não devesse esperar comunicar com simples palavras ou indevisível horror que pode habitar no silêncio absoluto e na imensidade estéril. Não havia nada ao alcance da voz e nada à vista, exceto uma vasta extensão de lama preta, inteirizada absoluta do silêncio, e a homogeneidade da paisagem me oprimiram com medo nausente. O sol descia ardente de um céu que me parecia quase negro por sua ausência de nuvens. Era como se refletisse o pântano tinto de preto sobre meus pés enquanto me arrastava dentro de um bote encalhado. Inferi que apenas uma hipótese poderia explicar minha situação. Algum vulcão inaudito emergiu uma porção de solo oceânico e teve ter sido lançado à superfície, expondo regiões que por incontáveis milhões de anos dormiam ocultas sobre as profundezas insondáveis das águas. Tão vasta era a extensão da nova terra surgindo sob meus pés que eu não podia detectar, mas temo e rumor de ondas do oceano forçasse meus ouvidos quanto pudesse, e que havia ave marítima investindo sobre as criaturas mortas. Fiquei pensando e refletindo durante horas, sentados no bote, inclinando-se de lado, proporcionou uma leve sombra,
enquanto o sol se movia pelos céus. À medida que o dia avançava, o terreno perdia um pouco de seu caráter pegajoso e parecia secar suficientemente de modo a favorecer um percurso breve. Naquela noite mal dormi e no dia seguinte abasteci-me de um fardo com comida e água, preparando-me para uma jornada por terra em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na manhã do terceiro dia, percebi que o solo estava bastante seco para andar sobre sua superfície com segurança. O cheiro de peixe era de enlouquecer, mas eu estava muito preocupado com coisas mais graves para fazer, caso de um mal tão menor, e me pus corajosamente, constantemente na direção do oeste, guiado por uma elevação ao longe, que se erguia mais alto que qualquer outra no duramento deserto naquela noite. Acampei e no dia seguinte viajei continuamente no rumo da elevação, embora aquele destino não parecesse tão próximo quanto eu pensei na primeira vez que a avistei de longe. Perto da quarta noite, alcancei a base do monte e se revelou muito mais alto do que me pareceu de longe. Um vale intermediário destacava o seu acentuado relevo da planície geral, desmaiando, exausto para empreender a subida e dormir à sombra do monte. Não sei o que os meus sonhos foram tão turbulentos naquela noite, mas antes que a palidez lunar do quarto minguante se erguesse fantasticamente ao longe sobre o leste da planície, acordei suando, frio e determinado. Eu não dormi mais. Suportar de novo semelhantes imagens como as que experimentei era demais para mim, e à luz da lua percebi o quanto tinha sido imprudente ao viajar durante o dia sem luz forte do sol ardente. Minha jornada teria me custado menos energia, na verdade. Agora senti-me completamente apto a realizar a subida que tinha me intimidantemente ao pôr do sol. Apanhando-me fardo, iniciei a subida ao topo do Monte Altaneiro. Disse que uma monotonia contínua da planície ondulante era uma fonte de horror vago para mim, mas acho que o meu horror foi maior quando alcancei o topo do morro. Vi, do outro lado, abaixo de mim, uma incomensurável desfiladeiro, um canil, em cujos recessos escuros a lua não estava ainda suficientemente alta para iluminar. Senti-me à beira do mundo, olhando da borda o caos impenetrável de noite eterna. Em meu terror perpassou uma reminência curiosa, o paraíso perdido, a ascensão horrenda de Satanás dos reinos difformes da escuridão. À medida que a lua avançava no céu, comecei a ver as escarpas do vale. Não eram tão íngremes como eu tinha imaginado. As saliências e a projeção das rochas ofereciam apoios perfeitamente confortáveis para descer, e depois de uns 100 pés, o declive diminuía gradativamente, impedido por um impulso que definitivamente não sou capaz de analisar. Arrastei-me com dificuldade pelas pedras abaixo e, alcançando o declive inferior, mais brando, para ir fitando dentro das profundezas estígias onde a luz ainda não tinha penetrado. Imediatamente, minha intenção foi apanhada por um objeto enorme e peculiar que se erguia abruptamente no declive oposto, umas 100 jardas diante de mim. Um objeto que brilhava nitidamente aos raios recebidos. Havia um pouco da luz ascendente, logo que me convenci de que era simplesmente um bloco gigantesco de pedra, mas ciente de uma impressão distinta que me dizia que seu contorno e posição não eram inteiramente obra da natureza. Um exame mais atento me arrebatou com sensações que não sou capaz de expressar. Não obstante seu tamanho colossal e sua posição no abismo que formara no fundo do mar, quando o mundo era jovem, percebi que o estranho bloco era sem dúvida um monolito perfeitamente talhado, cujas massas brutas tinha recebido a mão artesanal.
estava o culto de criaturas vivas pensantes. Ofuscado e amedrontado, eu não ainda privado de uma incisiva hesitação de alegria do arqueólogo e cientista, examinei os arredores mais atentamente. A lua, agora mais próxima do zenite, iluminava estranhosamente e vividamente as escarpas ásperas que manejavam o abismo e relevavam um extenso corpo de água que fluía no fundo, serpenteando logo da vista, nas ambas as direções, quase lambendo os meus pés ali na encosta, de um lado ao outro do abismo. As ondulações banhavam a base do monolito ciclópico, em cuja face eu podia agora vislumbrar inscrições e esculturas rudimentares. A escrita era elaborada em um sistema de hieroglifos desconhecido por mim e diferente de qualquer outro que já tinha visto nos livros. Consistia na maior parte de símbolos aquáticos convencionais, como peixes, enguias, ovos, crustáceos, moluscos, baleias e assim por diante. Obviamente, muitas figuras representavam seres marinhos desconhecidos no mundo moderno, mas cujas formas em decomposição eu tinha observado na superfície que haviam aparecido no oceano. Foi um entalhe impressionante, contudo, o que mais me fascinou plenamente perceptível no outro lado de corrente por seu tamanho colossal e os seus baixos relevos tinha uma surtonosidade cujos motivos teriam despertado a inveja de um doré. Achei que tais coisas foram concebidas para representar homens, pelo menos um determinado tipo de homens, embora as criaturas fossem representadas como peixes, passeando nas águas de algumas cavernas marinhas, ou presenteando homenagem a algum santuário monolítico que parecia estar sob as ondas também. Não ousarei falar em detalhes sobre seus rostos e formas, pois me sinto desfalecer a simples lembrança grotesca, além da imaginação de um boi ou um puer. Eram criaturas humanas abomináveis em seus contornos, geral com pés e mãos palmadas em uma forma de barbatanas, lábios surpreendentemente frouxos e dilatados, outros bícleos e protuberantes e outras formas menos agradáveis de recordar. Estranhamente pareciam talhadas com proporções completamente em desacordo com o ambiente original, pois uma das criaturas fora representada matando uma baleia, que era apenas um pouco maior que ela. Reparei, como disse, em seu caráter grotesco e tamanho comum, mas, por um momento, julguei que era simplesmente deuses imaginários de alguma tribo primitiva de pescadores ou marinheiros, alguma tribo cuja último descendente tinha perecido antes do primeiro ancestral do homem de Neandertal ou Pitdal tivesse surgido, cheio de pavor diante desse vislumbre inesperado de um passado inconcebível para o mais ousado antropólogo. Fiquei refletindo enquanto a lua lançava reflexos estranhos no canal silencioso diante de mim. Subitamente eu vi, com apenas um movimento mínimo para indicar que viera à tona, a coisa passou à vista sobre as águas escuras, imensa, com polifemo e asquerosa, disparou na direção do monolito como um monstro assombroso nos pesadelos, estendeu os braços escamosos sobre ele, ao mesmo tempo em que inclinava sua horrenda cabeça e exprimia um som ritmada. Achei que ia enlouquecer. Lembro-me imediatamente da minha frenética escalada para escanhar os penhascos de minha jornada. Delirante, de volta do meu bote, encalhado, acredito que cantava muito e ria
gravamente no momento em que me era impossível cantar. Tenho lembranças vagas de uma grande tempestade e algum tempo depois que alcancei o bote de qualquer modo. Sei que ouvi ribumbos de trovões e outros sons que a natureza expressa em seu furor mais selvagem. Quando saí das sombras, estava num hospital em São Francisco, trazido ali pelo capitão do navio americano que tinha resgatado o meu bote no mar. Falei muito do meu delírio, mas percebi que deram pouca atenção às minhas palavras. Meus salvadores não conheciam nenhuma elevação no Pacífico, e nem julguei necessário insistir sobre algo que sabia que não podiam acreditar. Uma vez procurei um etnologista célebre e fiz-lhe perguntas peculiares sobre a linda Filisteia de Dagon, o peixe-rei, mas percebendo logo que ele era desesperadamente convencional, não mais o assediei com as minhas perguntas. E à noite, especialmente quando a lua está quase minguante, que vejo a coisa, experimentei morfina, mas a droga fornece apenas um alívio transitório e me arrasta à dependência como um escravo sem esperança. Portanto, agora, eu tendo escrito uma narrativa completa para informar ou divertimento dedonhoso dos meus semelhantes, estou para colocar um ponto final em tudo isso. Sempre me pergunto se tudo não poderia ter sido uma pura ilusão, uma mera fantasia febril, enquanto eu, exposto ao sol ardente, à deriva no bote aberto, depois de minha fuga do navio de guerra. Pergunto-me isso, mas sempre vem diante de mim como resposta uma visão horrenda, vívida. Não posso pensar na profundidade do oceano sem estremecer diante da coisa desconhecidas, inomináveis, que devem, nesse mesmo instante, estar rastejando e patinhando em seu leito viscoso, adorando seus ídolos de pedra antigos e lavrando suas imagens detestáveis em obeliscos subaquáticos de granito molhado. Sonho com um dia em que eles deverão erguer-se das enormes ondas e arrastar com as garras fétidas os vestígios da humanidade débil, exaurida pela guerra. Um dia em que a terra deverá submergir a escuridão do fundo do oceano, emergirá em meio a um balbúrdio universal. O fim está próximo. Ouço um barulho. A porta, como de algum corpo imenso, escorregadio, esfrega contra ela. Ela não me encontrará. Deus, aquela mão, a janela, a janela!